temas, não temas. Eu sou teu Deus. Eu estou contigo, onde quer que fores, ali estarei. Habitai seguro, descansa em mim. Não fique ansioso, te fiz vencedor, não sofra assim. Não temas, não temas. Eu sou teu Deus. Eu estou contigo, onde quer que fores, ali estarei. Habitai seguro, descansa em mim. Não fique ansioso, não, te fiz vencedor, não sofra assim. Eu já paguei o preço, já te dei redenção, te livrei da lei, quebrei a maldição. Já não és escravo, meu filho tu és. Sarei tuas feridas e te abençoei, pra reinares em vida. Eu já paguei o preço, já te dei redenção, te livrei da lei, quebrei a maldição. Já não és escravo, meu filho tu és. Sarei tuas feridas e te abençoei, e te abençoei, pra reinares em vida. Então, estamos de volta com a nossa reciclagem ministerial. Calma, hoje não é online. 7 de setembro, que eu quero apresentar com muito carinho para você. 17 de setembro, nós ministramos esta aula na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Você sabe que todas as sextas-feiras do mês, nós temos esse encontro, que é um encontro denominacional, que é um momento que eu faço com muita alegria, com muita honra, aquilo que me é missão dada pelo amado apóstolo Miguel Ângelo, né? Aqui com uma autoridade delegada pelo apóstolo Miguel Ângelo como diretor de missões, eu posso pastorear você. Você é ovelha interativa, você é missionário da graça de Deus, você líder de um núcleo avançado, Cristo Vive, ou de uma igreja local, Cristo Vive. Essa reciclagem ministerial é para isso. Então é uma alegria muito grande que eu apresento para você hoje
Uma vez por mês nós vamos continuar fazendo a reciclagem ao vivo, mas nas demais nós estamos sempre postando uma das aulas da Escola de Capacitação, que é um estudo detalhado com exegese hermenêutica, com sermões temáticos sempre retirados dos livros, de cada livro do apóstolo Miguel Ângelo, e dessa vez nós estamos aí concluindo o estudo sobre o ministério dos anjos. Nas terças-feiras já começamos, depois do dia 17 de setembro, começamos um novo livro, e a partir da próxima sexta-feira agora, nas terças-feiras, Escola de Capacitação, já estamos ministrando outro livro, que a partir da próxima sexta-feira, nós vamos estar trazendo aqui para você também, que é a autoridade do cristão. Temas sempre muito atrelados àquilo que o apóstolo Miguel Ângelo está ministrando no altar da sede. O apóstolo está ministrando sobre soberania de Deus. E o cristão que entende aquela frase de Jesus, quando disse, eis aí vos dei autoridade, depois ele conclui dizendo, e vocês vão fazer obras ainda maiores que as obras que eu faço, isso é, com certeza, o que Paulo explica em Efésios capítulo 3, versículo 20, quando ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso é autoridade do cristão, isso é soberania de Deus fluindo de nossas vidas. Olha que coisa maravilhosa. Mas isso é a partir da próxima sexta-feira. Hoje você vai ficar comigo neste estudo sobre o Ministério dos Anjos, a conclusão. Fique aí, não vá correndo embora, tá bom? E a gente volta na próxima sexta-feira com outro estudo e talvez na primeira ou segunda semana de novembro nós já vamos voltar com a reciclagem ao vivo, ok? Compartilhe bastante esta mensagem, seja um divulgador do nosso trabalho e certamente Deus te honrará. Apenas também mais um recado antes de deixar você com o nosso tema de hoje. Eu quero lembrar você da importância, você que é ovelha interativa, de você semear nesse ministério. Não deixe de semear nesse ministério. E você vai se tornar um evangelista, um missionário da graça de Deus, como muitos que temos aí agora, nossa amada irmã Nerli, de Dourados, Mato Grosso do Sul, nossa amada Cleusa, de Brasília, nossos irmãos da família do Marcelo, que são lá o Marcelo, a irmã Maria, a Débora, né? Lá de Juiz de Fora. Temos o nosso amado também de Ouro Fino, o Igor, de Ouro Fino, com a sua família. Temos, olha, nossa irmã Ednete, irmã Aurélia, de Sobral, Ceará. Temos a irmã Edilene, de Campos, dos Goitacazes, uma bênção realmente, sabe, muito, muito grande, muito grande. Temos a nossa amada também de Belo Horizonte, falhou o nome agora, me desculpe, que eu estou tentando lembrar os nomes aqui, vou nem continuar arriscando, mas temos muitas ovelhas interativas conosco, que são missionárias, verdadeiras evangelistas da graça de Deus, missionárias, porque se envolvem com os desafios de missões do ministério. E muitos líderes também, que nós temos aí, se eu for citar agora, todos, também vou acabar falhando, não vou citar, mas muitos líderes que eu sei que estão ligados conosco agora nesse momento, e com certeza são fidelíssimos. Então faça isso, se você ainda não entendeu, ainda não semeava no nosso ministério, seja um missionário, seja um evangelista, seja um mantenedor desta obra. E você, líder local, sabe, você, se ainda tem alguém aí conosco assistindo que ainda não entendeu bem esse compromisso, não interrompa jamais. Deixar de mandar seus dízimos e ofertas para a sede é cortar o cordão umbilical. Sabe, não pode. O grande exemplo de nosso pai na fé, Abraão, quando se encontrou com o Melquisedeque, que prefigurava, né, o próprio Deus, ali ele de tudo deu o dízimo. Então esta conexão de dízimo sempre, sempre na história bíblica, com todos os heróis da fé, ela sempre foi a forma de conexão financeira espiritual. Foi a forma do povo de Deus espiritualizar a sua vida financeira, o seu trabalho, e assim experimentar a prosperidade que só Deus tem e que só os filhos de Deus, aqueles que são fiéis financeiramente,
Tem. Isso foi tão importante que naquele momento, você vê aquele momento do silêncio de Deus, aquele momento ali de Malaquias, que é um livro da Bíblia que acaba com a palavra maldição. A última palavra de Malaquias, para você ter uma ideia, é maldição. E Deus então chega ali em Malaquias e dá o grande aviso, diz, olha, mas mesmo nesse contexto, né, de miséria, eu estou explicando aqui Malaquias 3,10, tá? Eu não estou lendo, mas eu estou explicando com a visão da graça, com a holística da graça de Deus. Ele diz, se vocês se envolverem financeiramente, se vocês se tornarem mantenedores da minha casa, né? Traduzindo, trazei os dízimos à casa do tesouro. Então, eu vos abrirei as janelas dos céus. Deus te permitiu ser provado naquele momento. E vou derramar bênçãos sem medida, vou repreender o gafanhoto devorador, porque era o que estava acontecendo. Era o que pairava naquele momento. E hoje? Hoje nós vivemos num mundo que jaz no maligno, nós sabemos que, como diria, né, os companheiros aí de um partido, a luta continua, que a nossa existência neste mundo, isso nunca muda, e nós temos esse diferencial da bênção de Deus, de que forma? As janelas dos céus, quero dizer, vocês não estão mais fechadas, elas estão abertas. Jesus disse, sabe, na cruz do Calvário, tetelestai, está consumado, o preço foi pago, não tem mais aquela separação que havia, mas a bênção de Deus continua dependendo de uma ação nossa. A bênção da prosperidade vai sempre estar ligada a esta lei, né? A lei que o próprio Deus anunciou lá através de Noé, né? Do dilúvio, disse, não deixará de haver sementeira e ceifa. Então, essa questão da vida financeira tem que semear. Tem que semear. Então, atenção, alguns líderes, às vezes eu fico observando, não entenderam bem essa questão. Poderiam estar muito mais longe, poderiam estar com o seu ministério aí, sabe, com muito mais conquistas, maiores conquistas, e andam em círculos. Tem gente que, inclusive, está até hoje numa garagem da sua casa, para você ter uma ideia. Não compreendeu essa questão da prosperidade. Aquilo que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Diz que o Senhor dá semente ao que semeia pão para alimento, ele também multiplica os frutos da justiça. Aumenta a sementeira e multiplica os frutos da justiça. O versículo 11, ele diz, para que tudo isso, ele diz, enriquecendo-vos em tudo, ou seja, tornando-vos prósperos. Ele diz, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então, essa frase, rico em tudo para toda generosidade, eu defino como pessoas prósperas. Somente o próspero se sente rico em tudo e se sente capaz e desejoso, até com um orgulho santo, se puder dizer assim, de ser generoso. Então, isso é prosperidade, se traduz como prosperidade. E ele diz que isso tudo serve para quê? Ele diz para que sejam tributadas graças a Deus. Então, alguém está aí conosco na Reciclagem Ministerial, ainda não era um semeador, faça isso, semeie, vai valer a pena. Semeie no Ministério Cristo Vive, semeie na vida do apóstolo Miguel Ângelo, que é o anjo de Deus enviado para esse apostolado. Se não fosse o apóstolo Miguel Ângelo, nós nem nos conheceríamos. Não é verdade? Uma igreja local Cristo Vive nunca existiria. Então, a vida do apóstolo Miguel Ângelo é esta vida que Deus honrou para esta grande obra. Nós precisamos continuar honrando esse ministério para que haja mantimento, para que haja manutenção dos desafios da sede. Veja só, agora estamos aí para comprar um canal de televisão, que sempre foi o grande sonho do nosso amado apóstolo. Nós vamos ter um canal de televisão 24 horas nosso, com toda a autonomia nas redes de TVs das mini parabólicas, né? Mini parabólicas, que é agora a nova sensação do Rio de Janeiro e do Brasil, inclusive. Não sei aí pelo mundo afora, provavelmente isso é, como disse o nosso apóstolo, é a tendência, né? É um custo reduzido, muito reduzido, e você pode alcançar vários canais, as TVs abertas, vários canais de filmes, sem precisar pagar mais nem um tostão por isso. E você ainda vai ter acesso ao canal Cristo Vive. Então, olha que bênção. Participe desse desafio. Nunca deixe. Mande aí uma semente, uma oferta especial. Diga, olha, eu quis me envolver com a compra desse canal de TV. E mande o seu comprovante para mim, né? O meu e-mail, bispodaniel@igrejacristovive.com.br, ou então você pode mandar também
para o meu WhatsApp, DDD 21 969 149443. Faça uma semeadura especial para você também ser honrado de maneira especial, com certeza. Quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida financeira e se sentir essa pessoa com o sentimento de Deus, não com esse sentimento que o mundo tem de mesquinharia, de avareza, de uma busca desenfreada pelo dinheiro, mas uma segurança em Deus da prosperidade. Envolva-se. Sabe? Seja um dizimista, seja um semeador fiel. Principalmente vocês, líderes locais, não negligenciem com isso. Não, olha, eu conheço, vamos trocar isso, eu conheço muitos líderes, que graças a Deus estão muito bem, muitos, mas eu conheço alguns que estão mal, me diria a minha mãezinha, estão mal das pernas e poderiam estar bem. O que falta é ligar-se, não cortar, né, esse cordão umbilical da vida financeira com os desafios da sede, tá bom? Dado esse recado, quero só lembrar que agora, no início do mês, vou estar em Capanema. Falou, família Garda, vai ser uma alegria no início do mês de novembro. No final do mês de novembro, vou estar em São João de Meriti, família Rufino, Bispo Ailazir, Bispo Norberto, e vai ser uma bênção. Estamos aí com muitas expectativas, muitas bênçãos de Deus pela frente. E, claro, na primeira ou segunda semana de novembro a gente vem com reciclagem ministerial presencial, ao vivo, né, online, e eu vou lhe passar, claro, como sempre, muito mais informações do nosso ministério, ok? A ideia dessa reciclagem sempre é isso, é trazer você para perto de nós, viu? É trazer você para sentir o colo da mãe, o berço da sede, aquilo que é o grande desafio que nós aceitamos com muito esmero para a glória de Deus, desde 2012, eu e a minha querida esposa na diretoria de missões. Eu sou o bispo Daniel Anacleto e com a minha esposa, a bispa Lídia, nós te damos as boas-vindas para essa reciclagem ministerial. Agora fique, então, finalmente, né, fique com o nosso vídeo de hoje, a conclusão do estudo Ministério dos Anjos. Até a próxima reciclagem. Um abraço carinhoso em nome do apóstolo Miguel Ângelo, da bispa Rosana, nossos bispos primários. Graça e paz. Vi como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela, como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva. Assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Então, isso exprime, né, a visão maravilhosa da glória de Deus. Então, quando você vê um anjo, quando você ouve a voz de um anjo, você tem essa sensação. Mas você precisa ter a maturidade de saber que você só vai adorar a Deus e não ao anjo. Somente Deus, que é a letra B que confirma isso, deve ser adorado. Página 95 a 96, Colossenses 1, 16 a 18. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, e essas colocações aí são organizações angelicais. Nós já estudamos sobre isso em outro momento. Então, ele diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o principado, o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ele é a cabeça do corpo. Aqui está o comando do nosso corpo. Está na cabeça, por isso ele é a cabeça do corpo. Que corpo é esse? Ele já diz, do corpo da igreja, então da manifestação da igreja nesta terra. Por que a igreja nunca acabou? Nunca. A maior luta do diabo sempre foi e vai continuar sendo contra a igreja, não é verdade? Nunca, uma luta perdida, claro. E graças a Deus, porque os da graça de Deus conhecem isso.
Porque aí fora tem culto da luta, da batalha, culto tem um culto que é o culto das espadinhas, sei lá, espadas. Eu nem sei mais, que eu já há muito tempo parei de ouvir essas baboseiras aí, que só um desabafo ministerial aqui. Mas o que eu quero dizer a você é que ele é a cabeça do corpo. Ele é a cabeça do corpo. Então isso dá uma segurança tremenda. A igreja tem que ter essa visão. E isso também tem que ajustar a nossa visão a quem é o líder, a quem é adorado. Às vezes tem pessoas que olham e dizem, olha, o cabeça da igreja, rapaz, já viu aquele bispo? Com todo amor eu digo isso, que eu amo demais, o meu afilhado querido, o bispo André, por exemplo. Né? Então, a inveja santa daquele pulmão dele, daquela... Quem grita com o bispo André aqui na igreja? Ninguém, né? É o bispo reconhecido pelo bispo que grita mais alto, não é verdade? Daqui a pouco vai ter gente dizendo, já viu, aquele é a cabeça da igreja, porque ele grita muito. Não, irmão. Não é ele. Não. Então, eu vou falar de outro, que eu amo também. Meu irmão, né, quando eu digo assim, que é o bispo nacional, eu posso falar deles assim, porque temos a mesma intimidade com que eu tenho com vocês, tenho, graças a Deus, com toda a família apostólica. Bispo Sérgio, nosso bispo nacional, né? Às vezes ele olha para mim, quando eu boto o cabelo então assim com essa franjinha, ele fala, está ostentando para cima de mim, hein? Aí eu falo, rapaz, você já tem 2 metros de altura, um dinamarquês, olho azul, ainda quer a minha franjinha, né? Mas tem gente que vai olhar e vai falar assim, é um Deus grego. Irmão, aqui o nosso amado apóstolo é o primeiro a dizer, eu sou o menor de todos os santos. A cabeça aqui é Cristo. Só quem tem que ser adorado aqui é Cristo, você está entendendo? Só quem tem adorado. Ai de nós, qualquer um de nós. Há pouco tempo tínhamos umzinho que passou aqui no nosso meio, veio-lhe uma soberba. Eu oro, eu estou aqui para amar, interceder e ensinar, que caia em si, se for um chamado de Deus, que caia em si, porque terrível coisa, né, irmãos? Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo, mas veio-lhe uma soberba, causou um estrago aí tremendo, arrastou um bocado de gente que vai sofrer com ele. Não torço por isso, isso é uma tendência, isso é uma previsão espiritual. Eu falo isso com a mão na Bíblia, com temor e tremor, e oro por muitas pessoas, quiçá por todas que eu amo tanto, e quero que voltem logo, porque eu não quero ver ninguém sofrendo por causa de enterrar talentos, por causa de ficar aí trazendo prejuízos à obra que Deus tem no ministério Cristo Vive principalmente. Vocês estão entendendo então o problema que é? Então, ai de nós, qualquer um de nós aqui que, graças a Deus, é um trabalho de casa. Bispo, então tu está bem, tu está aqui, eu estou aqui, eu temo e tremo, irmãos. Quase 30 anos aqui no altar, é vendaval toda hora, é ou não é, Marlizinha? Se deixar, eu tomo uma rasteira do diabo no próximo culto já, não recebo isso não, mas ele vai tentar, eu sei disso. Todo culto ele tenta, sem vergonha, burro, né? Desempregado do céu, desdentado, cau de cabeça, está amarrado lá no inferno, mas perturba, meu irmão. Ai de mim. Eu tenho que fazer uma remissão, não adianta. Esse é um dos textos que eu prego, e eu sempre, um texto que eu uso também nas nossas igrejas. Porque ai do líder que esquecer desse versículo. 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. O dia que eu descobri esse versículo, lógico, pelo peso do chamado que Deus tinha para a minha vida, eu imprimi em papel A4, uns 4 assim, eu coloquei na geladeira, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, né, só Paulo foi arrojado assim, né, irmãos? Só Paulo. Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, primeiro, o altar tem que ter essa visão. E ai daquele que não tem. Ai daquele que não tem. Isso aí não é problema meu. Desculpe, eu não estou aqui para meter a mão em fogareiro. É como eu digo, se a tua causa é o reino, a tua causa é a minha causa. Eu só falo o que Deus manda eu falar. E isso tem que ser na vida de cada um de nós. Cada um de nós. Se você nunca marcou esse versículo na tua Bíblia, ó, Deus está falando para alguém aí na internet, hein? Ó, você, e se Deus está falando com você com relação a alguém
Que Deus te dê autoridade para chegar nessa pessoa que Deus está te mostrando, hein? Porque tem gente no nosso meio, tanto aqui na sede como nas igrejas locais, que precisa muito entender isso aqui, tá? Eu não falo só para os de fora, não, eu falo para os de dentro também. E olha, se Deus está mandando você dar esse recado para alguém, pode dar, porque eu dou. Toda vez que eu posso, eu dou. Já briguei com muita gente, já ficou de mal comigo. Não tem problema. Paulo falou isso para Timóteo, Paulo falou para Timóteo que nos últimos tempos haveria muita gente que não suportaria a sã doutrina. Teve um dia que Deus chegou para mim e falou assim, então, é isso mesmo, você tem que ser insuportável que eles não suportarem a sã doutrina. Então, ó, estou nem aí. Se eu tenho que falar, eu falo. Mas primeiro, trabalho de casa. Ai de mim, tem que começar comigo. Esmurro o meu corpo, porque se eu não esmurrar o meu corpo, eu vou esmurrar o outro que está na carne também, irmão, porque vontade de dar treinamento para isso eu tenho, né? Brigada paraquedista, Polícia Ferroviária Federal, e por aí vai. Se eu contar minhas histórias aqui de criança, criado lá na Vila Ideal, em Duque de Caxias. Em 1970, a maior enchente do Rio de Janeiro, eu estava lá, saindo carregado nas costas, porque Deus não ia deixar eu morrer afogado. Eu tinha que estar aqui hoje falando para vocês, né? Coisas assim, essas historinhas aí, experiência. Filipenses 4, do 10 em diante, fala experiência, tenho todas elas para a glória de Deus, muitas. Mas na carne, com tudo isso, esmurro o meu corpo. Cada um de nós. Graças a Deus é um chamado muito poderoso, o diabo não fica tranquilo com isso não, irmão. E a primeira coisa que ele tenta minar é essa questão da soberania. Volta lá, filhinho, em Colossenses, no versículo 17, capítulo 1, 17. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, o 18, né? Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas. Todas as coisas. Bispo, eu já escutei cada coisa, vocês não têm noção. Se eu fosse ficar na carne, é por isso que eu digo, qualquer um pode vir contra você na carne, você que não pode ficar na carne, porque se a gente fica na carne, carne com carne dá tragédia. Sabe o que eu já ouvi? Posso dizer porque essa pessoa está longe de um dia ser um dos nossos, né? Lamento. A mim, até hoje, não me sinalizou muita coisa de frutos para eu pensar muito que é um dos nossos, não, mas se for que desperte, né? Quem sabe alguém conhece aí vai acabar chegando nessa pessoa, essa pessoa disse que não me assiste, que falou assim, eu já assisto todas as mensagens do apóstolo, para que eu preciso assistir você? Falei, bom, eu sou diretor de missões, eu tenho um cargo delegado pelo apóstolo para pastorear a tua vida. Não, mas não precisa. Eu falei, tá bom, então fica aí com você. Entende? Porque não entende que o apóstolo tem um ministério apostólico, mas ele delegou uma missão para o bispo Daniel, que quem é de uma igreja local, glórias a Deus pelos que estão aí conosco, porque tem líderes locais maravilhosos, graças a Deus, é por eles que eu vivo. Se a tua causa é o reino, a tua causa é a minha causa. E nós vamos juntos crescendo, logicamente, mas até nisso eu sou afrontado o tempo todo. Sei que talvez você já tenha ouvido gente dizer para você, você vai fazer o que lá terça-feira? No passado tinha uma pessoa aqui que me contava essas coisas, por isso que eu estou sabendo, sabe, irmãos? Senão, teve um dia que eu disse para essa pessoa, eu vi que o inimigo estava até usando, nem está aqui com a gente mais, era uma fermentadora, e eu disse, faz um favor para mim, não me conta essas coisas, né? Porque por mais que você não queira a carne, né, atacava muito a minha carne. Não conta essas coisas, me entristecia muito. Aí fiquei sabendo, senão não ia nem saber, está vendo? Mas eu sei o que acontece. E eu vou dizer a você, irmão, isso só me dá mais vontade de servir a Deus. Isso só me dá mais vontade de andar no Espírito. Sabe, de fazer o meu trabalho de casa e de me sinalizar, dizer, olha, eu não posso ir um minuto para a carne, porque como eu iria lidar com essas coisas na carne? Não, impossível. Então, vocês estão entendendo? Então, é como eu digo sempre, se a carne nunca acerta, o Espírito nunca erra. Então, para que eu dê a primazia é Jesus, é só o Espírito que vai me apontar isso.
Gálatas 5,16 diz assim: andai no Espírito, são remissões, né? Se você tiver com a sua apostila, vai anotando aí, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então essas duas letras aí da apostila, todas duas estão na página 95 do livro. Na verdade, a letra B encaixa o versículo já com a página 96, e depois aqui nós entramos na letra C, como devemos adorar a Deus. Quer dizer, tem um formato, né, de adoração a Deus, na página 96, João 4, versículo 24, bem no meio da página 96, tem esse versículo de João 4, 24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma vez minha querida esposa, já deve ter uns 10 anos, talvez nem ela se lembre disso, mas eu me lembro, ministrava num dos cultos, não sei se ela se lembra, ela disse: todos procuram a Deus, mas Deus só procura os verdadeiros adoradores. O que importa a Deus, né? Os adorem em espírito e em verdade. O eixo da nossa vida, o comando da nossa vida, se não estiver centrado no Espírito, a gente não consegue atingir essa adoração, conforme nós já falamos sobre os dois primeiros tópicos. O Espírito Santo se expressa através de nós. Então, olha só, isso é um ciclo. A minha mãezinha falava assim: você não pode dar aquilo que você não tem. Isso não é exceção de pessoas, não, isso é ser seletivo. O que eu vou dizer para você agora: convivência com todos, comunhão com poucos. Se não agrega, se não acrescenta, se não edifica, menos, irmão, menos, sabe? Claro, você não vai rotular ninguém, você não vai ser preconceituoso com ninguém, mas cuide-se, porque os carnais são tóxicos, viu? Os carnais são ferramentas, desculpe, os carnais são ferramentas do diabo. Capitão, quem vive na carne, quem se alimenta da carne, é uma verdadeira ferramenta do diabo. Se até Pedro, que andava com Jesus, teve uma hora que Jesus falou: ó, reda de mim. Então nós temos que ter essa maturidade, entendeu? Tem hora que é complicado mesmo, eu sei. Se acha? Eu também sei. Tem hora que é complicado. Mas você precisa zelar por isso, porque senão você sai do espiritual. E como eu disse hoje, antes da mensagem, repito, não é? Você quer agradar a todos, e aí você não consegue agradar a Deus, porque quem quer agradar a todos não pode agradar a Deus. Tá bem? Então a letra D diz: o Espírito Santo se expressa. Então você tem essa conexão. Como você vive alimentando o Espírito, você vive de acordo com o Espírito de Deus, né? A palavra diz: somos um em espírito com Ele. Esse espírito, ele começa o quê? Exatamente ser a tua conduta de vida, o teu estilo de vida, a expressão do que você faz e do que você vive. E aí, diz também: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, né? Sobremaneira, infinitamente mais, de forma inexprimível, ele diz, com gemidos inexprimíveis. Já aconteceram situações ministeriais falando, irmãos, vou dizer a vocês, porque às vezes tem dias que a pressão é muito grande. E como eu vivo isso na minha vida, eu intercedo hoje muito mais ainda pelo nosso apóstolo, pela família apostólica. Vocês não têm noção do que é a pressão, que às vezes se abate, né, contra as nossas vidas. Tem dia que eu me ajoelho no meu genuflexório, já teve várias vezes, só choro. Eu tenho um louvor que diz: Senhor, eis-me aqui, eu coloco lá bem alto
Né? A Carlinha que tem ali do lado já deve ter ouvido de vez em quando. O dia que estiver muito alto, já sabe, não bate nem na porta que eu estou orando. Coloco o louvor que Deus fala no meu coração, né? Claro. E vou cantando, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. E só choro. E deixo o Espírito interceder por mim com gemidos. Não sei orar como convém por alguma situação ou outra, sabia? Então esteja seguro, esteja no Espírito. Esteja no Espírito e cuide-se, cuide com Deus, porque o Espírito Santo, ele se expressa através de nós. Então nós temos que estar alinhados nisso aí. Não sair do espiritual. Página 96, somos um em espírito. Página 96 e 97. Olha só meu livro aqui, ó, todo rabiscadinho, né? Eu e o Pai somos um, João capítulo 10, versículo 30. Depois faz uma remissão aí, coloca, ó, na apostila teve aí um asterisco, de vez em quando eu coloco na apostila também uma remissão que não está no livro, eu vou colocar um asterisco aí para você, ó, João 17, alguns versículos de João 17, sabe que João 17 tinha uma oração derradeira de Jesus, ele já orava para a Via Crucis, né, ali uma declaração, ele faz algumas declarações, a partir do capítulo 12 de João. E aí agora ele diz no versículo 10, ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Esse versículo é muito interessante, que você precisa ler nas entrelinhas. Essa é a Bíblia, Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. É muito bom você ver uma pegada dessa, quando Jesus diz assim, já não estou no mundo, mas ainda não tinha sido crucificado. Mas sabe o que é? É que aquele momento da Via Crucis, ele precisou ter um foco espiritual tão grande, senão não suportaria. Tanto que chegou um ponto que ele sentiu o peso da carne, dos nossos pecados, de tudo, que ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então ele está dizendo, olha, eu estou totalmente focado, totalmente ligado. Deus quer que nós estejamos nessa posição, porque quando a pessoa olha e vê lá aquela história, lá no livro do meu xará Daniel, e vê Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, leem aquilo como uma coisa poética, mas não entendem que aquilo ali é, na verdade, uma coisa para, como alegoria, nós trazemos para o dia de hoje. O mundo é uma fornalha aquecida 7 vezes, e todos nós somos Sadraques, Mesaques e Abednegos nessa fornalha. E temos que estar totalmente engajados nisso aqui, olha, com essa visão. Não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles, olha aí você entra, porque Jesus só podia declarar isso e podia dizer isso que ele disse, já não estou no mundo, por causa dessa conclusiva ali. Aí ele disse, do teu nome que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Como eu disse, como às vezes eu consigo chegar no meu genuflexório e me ajoelhar e só chorar e saio dali resolvido. Uma vez uma pessoa muito querida, que é psicanalista, chegou para mim e disse, bispo, mas você precisa procurar ajuda não, e tal. Eu vi que eu estava um pouco inquieto, eu disse, minha amada, com todo o respeito, que eu também sou psicanalista clínico, eu disse, minha amada, tem coisas que se um líder não resolver com Deus, não vai resolver com mais ninguém. Eu falei, aí Deus tira o candeeiro, não tira o dom, mas tira o candeeiro. Então, é complexo. Complexo. Então, a vigilância tem que ser muito forte, porque ele disse, ó, guarda no teu nome, que me deste, para que eles sejam. Então, toda a parte da oração de Jesus, até a última vírgula, o Miguel Ângelo Júnior que falava assim, Daniel, tu tem mania de pregar a vírgula. Não sou eu, é a graça de Deus comigo. Mas ele disse agora, ele diz assim, para que eles sejam um, assim como nós. Então nós temos um desafio, do qual Deus já nos deu todas as possibilidades, todas as prerrogativas, todas as probabilidades, todas as condições, quando Jesus na cruz do Calvário disse, tetelestai, consumado está,
e conquistou para nós essa vitória. Certo? Romanos 8,37 diz que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores, mas tem que ter essa conexão, esse eixo com a área, com a vida espiritual. Nós temos que ter esse entendimento. Se eu sou um em espírito com Deus, para que eu vou andar na carne, irmão? Está entendendo? Meu Deus, se eu tenho uma prerrogativa espiritual maravilhosa, para que eu vou andar na carne? Então não brinquem com a carne, não desafiem a glória de Deus, não roubem a glória de Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E aí, a letra F de Jesus Cristo é o Senhor. Tá? Das páginas 97 a 98, é o fechamento do livro. Aqui no finalzinho da página 97, na letra F, o apóstolo diz assim: em nosso dia a dia, deparamos-nos com dificuldades, porém com os olhos iluminados, já não andamos pelo que vemos, através dos sentidos do corpo carnal, andamos por fé. Você está vendo então tudo isso que a gente está aqui, não é claro? Eu não chamo você aqui para ler o livro, seria uma leviandade minha, seria uma irresponsabilidade minha, seria um engodo. Eu chamo você aqui, eu não, a graça de Deus comigo, para juntos, numa holística espiritual, usarmos tematicamente o livro do nosso amado apóstolo, que é uma revelação maravilhosa, para Deus falar aos nossos corações com uma temática de culto, com uma didática de culto. Mas o livro você precisa ler e reler várias vezes, quiçá fazer como alguns fazem, né? Às vezes pegam lá, já vi pessoas aqui que maratonam, mandam um dia de sábado para mim, olha, fotos, né, com o computador ligado, livro, assistindo. As nossas reprises estão lá no nosso canal do YouTube, Missões Cristo Vive Oficial, no YouTube, tem todas as reprises. Então, você veja, é um livro, vem para o altar na escola de capacitação e ainda volta para o YouTube de Missões Cristo Vive Oficial com uma didática virtual. Então, vai com os quadrinhos, com versículos, com tudo, com legenda, melhor forma para você não esquecer nada disso e ter o teu espírito fortalecido, porque quem você alimentar mais, vai sobressair mais. Quem você quer que seja mais forte nessa tua existência humana, a carne ou o espírito? Você precisa alimentar mais o espírito, para que você tenha forças espirituais para poder vencer todas essas tentações, né, todas essas dificuldades, todas essas debilidades que nós estamos acessíveis pela carne, com certeza. Então, esse é o dia a dia, ele diz, nós andamos por fé. Aí, fechando na página 98, ele diz, conhecendo a nossa herança em Cristo Jesus, por isso vivemos de glória em glória. E aí, o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 6 a 12, está logo aqui no iniciozinho da página 97, ele diz, novamente ao introduzir o Evangelho no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz aquele que a seus anjos faz ventos, aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Quer dizer que quem reina no céu, porque, desculpe, isso não é intolerância religiosa não, gente, isso aí é prática de vida bíblica espiritual. A igreja romana está errada quando diz que Maria é o quarto poder. Quando os nossos, que eu sei, porque 2/3 são salvos, e temos muitos irmãos ainda enganados nessa idolatria, e dizem lá, olha, pede à mãe que o filho atende. Então, quem manda no céu não é Maria. Desculpe, existe um grande erro, porque são dois níveis de pessoas que erram. Uns que desmerecem Maria, diz que Maria não foi nada,
E outros que exaltam Maria, dizem que Maria tem que ser a adorada. Não. Maria foi uma mulher prestigiada por Deus, bem-aventurada. O anjo disse, bem-aventurada. Bem-aventurada, imagine, deu à luz, por obra do Espírito Santo, a Cristo na terra. Foi mãe, só que ela foi mãe de Jesus na terra, mãe do Cristo da carne. Você precisa ler o livro do apóstolo Miguel Ângelo, Jesus nos dias de sua carne era o véu. Um livro maravilhoso. Temos esse estudo completo também no Missões Cristo Vive Oficial. Olha, no sábado, faça aí, maratone aí, né? Pegue a série toda, Jesus nos dias de sua carne era o véu lá, Missões Cristo Vive Oficial, você vai ver que bênção. Então, Maria foi mãe de Jesus na carne, por isso que ele era 100% homem e 100% Deus, porque na carne Jesus se alimentou no cordão umbilical de Maria. Parto normal, ou vocês acham que podiam fazer uma cirurgia lá na estrebaria? Não tinha como, parteira, meu irmão. Teve toda aquela coisa que você sabe, eu já vi 3 filhos nascerem, uma coisa linda, imagem inesquecível, né? De cesariana, imagine quando é parto natural. Então, Jesus teve isso aí, Maria bem-aventurada, ok, ela foi mãe de Cristo da carne, mas ela não foi mãe de Deus, nem do Cristo ressuscitado e glorificado, não, que hoje é o nosso Deus, Cristo é Deus, outro livro poderoso do apóstolo Miguel Ângelo, Cristo é Deus. Então, precisamos entender o seguinte, ela não foi uma qualquer, ela foi uma escolhida, selecionada, foi uma bem-aventurada, amém, foi mãe de Cristo, foi mãe de Jesus, o Cristo da carne, mas nada além disso. Está entendendo, pastora? Não ensinam isso aí fora. Agora, como é que ela vai ser mãe de Deus, né? Deus é mais velho que ela, não dá para ser mãe de Deus. Então vamos entender isso, irmãos, porque às vezes, como eu estou dizendo, nós temos que ter atenção muito grande, senão a gente perde o eixo de quem é o único Senhor. Ele não fala de 3 tronos, ele fala de um trono. Qual é o nome, o seu nome? Qual é o nome de Deus? O seu nome é Jesus. Volta lá, tenho que usar isso um minuto, volta lá em João 17, lá no finalzinho, lá de novo, lá no João 17, onde a gente estava lendo, quer ver? João 17, são todos, lá no último versículo que a gente leu, 17, o 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Vai. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Vai. E neles, eu neles, e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes, e o amaste como amaste a mim, vai. Pai, a minha vontade é que tal, aí depois ele diz aqui, ó, a minha glória conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Eu lhes fiz, é isso que eu queria, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual é o nome de Deus? Jesus. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Então, no céu há um trono, não tem trindade, trindade foi um engano de Tertuliano, lá em Catargo, na África, 587, depois de Cristo, nas Trinitas, é um engano teológico, não tem Pai, Filho e Espírito Santo como trindade, tem como triunidade. A triúnica manifestação de Deus chama-se Pai, Filho e Espírito Santo. Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consolação. Então é isso, o nome de Jesus. Volta lá então agora, Hebreus, onde a gente estava, só para a gente concluir a leitura, filhinho. Me ajuda. 9, Hebreus 9, 1, 9. Hebreus 1, 9.
Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, ainda no princípio, Senhor, lançaste fundamentos da terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Então essa aí dá uma explicação dos anjos, da nossa existência e de Cristo, e como tudo isso tem que ser organizado com tudo isso que nós falamos até agora. E agora a conclusão diz: hoje mais do que nunca, vemos pessoas adorarem homens. Na igreja Cristo vive, que o Senhor me confiou, isso é a fala do apóstolo aqui na última página, tá, gente? Na conclusão, é uma declaração apostólica. Que o Senhor me confiou para pastorear, ninguém se endeusa ou é endeusado. Todos temos a mesma medida de fé, que é o dom da fé. Temos a mesma unção de Deus, e ninguém é mais poderoso do que o outro. Afirmo e ensino enfaticamente, o único que deve ser adorado é Jesus Cristo, nosso Deus eterno. Tu não deves ter ídolos de nenhuma natureza, nem cruzes, nem imagens ou objetos, nem anjos, pois isso provoca a ira de Deus. A glória e a honra pertencem somente a Deus. Páginas 98 e 99, ele encerra com apoio bíblico de Salmo, capítulo 100, versículo 1 a 5, que é esse salmo maravilhoso, né, que tem até louvor sobre isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos dele diante com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Eu sou o bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa, a bispa Lídia. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Pai. Obrigado por mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Estaremos neste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Que a Tua graça, o Teu amor e as doces consolações do Teu Espírito Santo, Pai, se manifestem, não só hoje, mas eternamente na vida dos Teus eleitos. E o povo que adora a Deus e recebe, diga amém, amém e amém. Graças a Deus.